Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira de carnaval, 12 de fevereiro, a sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da primeira divisão, a Série A1. Olha, são só 12 jogos nessa primeira fase, faltam só 5 rodadas para a gente terminar a primeira fase. Para efeito de classificação, não tivemos muitas novidades. Porém, dos grandes, só o Corinthians venceu. Venceu a Portuguesa, saiu da zona do rebaixamento, colocou a Portuguesa da zona do rebaixamento e deu uma respirada, né? Deu uma respirada principalmente com um novo treinador, sob o comando do novo treinador. O detalhe, a Portuguesa que tirou o dado Cavalcante, estreou o Pintado e o Pintado vai ter uma situação, hein? Enquanto o Antônio Oliveira está mais tranquilo no Corinthians agora, o Pintado vai ter vida difícil. São Paulo perdeu para a Ponte em Campinas, valente Ponte Preta. Palmeiras empatou com o Lanterninha Santo André por 1-1, valente Santo André. O Santos empatou com o Mirassol fora de casa e o Mirassol jogou o segundo tempo com um jogador a menos, valente Mirassol, né? Então, mesmo com esses resultados, para efeito de classificação, nenhuma novidade. O Santos segue disparado no grupo A, já praticamente classificado. A matemática me desmente, mas está classificado, né? Palmeiras também tem 14 contra 12 da Ponte, contra 10 do Água Santa, mas vai se classificar também com tranquilidade. O Red Bull Bragantino é o líder do grupo do Corinthians, que continua na lanterna do seu grupo, saiu da zona do rebaixamento, mas é a lanterna do seu grupo. Vai ter que remar com o novo treinador aí para poder se classificar. Enquanto o São Paulo é líder do seu grupo, mas tem um grupo para mim mais difícil. Ele tem 13, tá certo que tem um jogo a menos, né? Mas o Novo Horizontino tem 12, o São Bernardo tem 12 e um pouquinho atrás está o Botafogo lá que deu uma queda com 8 pontos. O que a gente pode caracterizar nessa oitava rodada é que os times do interior estão bem, hein? A Ponte venceu o São Paulo. Ah, o São Paulo atacou, mas não importa. Venceu com competência por 2-0, né? Red Bull e Bragantino, São Bernardo empataram 1-1 num bom jogo. O Corinthians ganhou da Luz e saiu aliviado. A Inter de Limeira, que tem um jogo a menos, pena que vai levar seu jogo com São Paulo para Brasília, né? Pensou no dinheiro, e aí eu entendo, vai disputar a Série D, que é deficitária e tal, perfeito. Mas as possibilidades são bem maiores em Limeira de classificar e de vencer um São Paulo do que em Brasília, Campo Neutro, que só vai ter São Paulino. Mas enfim, Água Santa passou para o Ituano, Água Santa brigando por classificação, o Ituano fadado ali a lutar muito pelo rebaixamento. Juninho Paulista fez uma carta aí para a torcida, calma, calma, o Marcinho tá lá, não vai cair, a gente tem convicção no trabalho, mas o time tá fraquinho desde o ano passado, hein, Juninho? Vocês estão investindo mal. O time tá fraco e vem segunda temporada seguida que é muito fraco. Mirassol empatou com o Santos, Santo André com o Palmeiras e o Novo Horizontino vai bem, obrigado, atropelou o Guarani que mandou embora o Humberto Loser e ontem já estava na arquibancada ali vendo o jogo o Claudinei Oliveira. Veremos. O Claudinei Oliveira foi mandado embora da Chapecoense, que não decolou no Catarinense. Vamos ver se ele faz decolar o Guarani. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho. Cada novo vídeo você vai sendo avisado. Tem vídeos A1, A2, A3, A4 do Campeonato Paulista. E daqui a pouco eu vou gravar a Copa do Brasil também, certo? Então vamos lá. Vamos começar com o clássico que tirou o Corinthians da zona de rebaixamento, num pênalti polêmico. Eu escrevi no meu Twitter que, para mim, sinceramente, teve o toque, o jogador não teve a inteligência, o jogador português dar um carrinho dentro da área e tal, mas o Fagner esperou, a hora que ele viu o contato, ele é interpretativo, não sou o dono da verdade, o árbitro deu, a maioria de pessoas aí eu estava vendo aí que dava, tem árbitros como o Gaciba na ESPN que falou que não daria, eu também não daria, mas não foi por isso que o Corinthians venceu. O Corinthians venceu por 2-0. Esse pênalti foi cobrado pelo Maicon. O Yuri Alberto desencantou, fez o segundo gol. O Corinthians foi melhor. A Portuguesa ainda no primeiro tempo teve sim uma ou duas boas oportunidades, mas no geral o Corinthians foi melhor. E para quase 40 mil pessoas no Itaquerão, 39.835 na arena, na Neoquímica Arena, né, o Itaquerão, popular Itaquerão. O Corinthians fez 2-0, saiu da zona do rebaixamento. Por que saiu da zona do rebaixamento? Os 16 clubes estão divididos em 4 grupos com 4. Porém, hora que acabar a competição, esses 12 rodadas da primeira fase, os dois últimos colocados na classificação geral, independente do grupo, vão ser rebaixados. O Corinthians agora, com 6 pontos, saiu da zona do rebaixamento. Mas ele é o lanterna do seu grupo. Ele tem 6,
o Bragantino tem 11, a Inter de Limeira tem 10 e um jogo a menos e o Mirassol tem 10. Então, para efeito de classificação, ainda está numa situação delicada. Mas para rebaixamento, a Portuguesa com 3, junto com o Santo André com 3, estão na zona do rebaixamento hoje. E aí Guarani e Ituano com 4 também correm risco. Então essa deve ser a briga aí contra o rebaixamento. E a Portuguesa, faltando 5 rodadas, está repetindo a campanha do ano passado. Medíocre e lutando para não cair. Que pena, hein? Que pena para a querida Portuguesinha. Já que falamos do Corinthians com a Portuguesa, aliás, você vê que legal, só um adendo aí. Dessas 40 mil pessoas que tinha na Neoquímica Arena, pelo menos umas 2.000, 1.500, 2.000 devia ser da Portuguesa. Clássico com torcida única? Ah, mas não é clássico com a Portuguesa. Tá bom, cada um analisa como quiser. Eu acho que todos os jogos tinham que ter 2 torcidas. E a polícia, incompetente, junto com o Ministério Público, acho que não. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar então no jogo do sábado, onde o São Paulo perdeu sua invencibilidade, com o comando Thiago Carpini. Perdeu por 2-0 para a Ponte, 11.451 pessoas, bastante gente no Moisés Lucarelli. O São Paulo não fez uma grande partida. Ah, mas o São Paulo criou mais, o São Paulo finalizou mais, verdade. O São Paulo teve mais a bola nos pés, mas não teve competência. E outra coisa, o Carpini tem que prestar atenção numa coisa. Eu não sou contra o Luciano, acho que ele sabe jogar bola, acho que ele é bom jogador. Mas ele é chiliquento. Chiliquento, dá chilique, 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 chilique. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, apesar da torcida amar o Luciano, e eu não tenho nada contra ele, sem o Luciano. Sem o Luciano. Lembra que o Dorival Júnior falava, ele sabe que é um jogador, ele até falou que tinha proposta, que ia sair e tal. Talvez tenha que tirar o Luciano do time para o time ficar equilibrado emocionalmente. Talvez. O Dorival percebeu isso. Vamos ver se o Thiago Carpini consegue tirar o chilique do Luciano. Jogou nada, não fez absolutamente nada. O Caleri fica brigando sozinho no ataque. E o São Paulo, que na teoria teve a maior parte dos titulares, acabou perdendo. É verdade que quando o São Paulo estava mais pressionando no jogo, o Gabriel Risso, o lateral esquerdo argentino, acertou um golaço, aquelas coisas que aquele chute que o cara vai dar ele acertar de cada 100 chutes, um no gol. Mas foi um golaço. Aí o São Paulo saiu com tudo, saiu com tudo, saiu com tudo. O Renato deu um chute, o goleiro de São Paulo, Rafael, que foi o responsável pelo título da Supercopa em cima do Palmeiras, defendendo 2 pênaltis, tomou um piruzão debaixo das pernas e a Ponte fez 2-0. Para efeito de classificação, o São Paulo continua líder do grupo D com 13 pontos, mas tem que tomar cuidado, que é um grupo equilibrado, o mais forte da competição. E a Ponte continua na segunda colocação, 2 pontos atrás do Palmeiras, brigando para classificar, o que é sensacional. Para mim, no início do campeonato, eu falei no grupo Tati, falei com um monte de gente que eu achava que o time da Ponte fraco, que lutaria para não cair. Errei, o Brigatti colocou ordem na casa e o time está competitivo com o melhor ataque. Parabéns, macaca querida. Parabéns. Tem que dar parabéns quando a gente erra, erra. E para mim, errar foi maravilha, porque a Ponte é um time do interior que eu gosto muito e que está deslanchando para lutar com o Palmeiras nas quartas de final. Outro grande que jogou foi o Santos. O Santos jogou com o Mirassol no domingo e olha, um jogo muito legal. Acompanhei o jogo. Que a gente pode falar é que o Santos é um time que está muito bem acertadinho. Está muito bem acertadinho pelo Carille. O Carille falou no final do jogo que o time não fez uma grande partida. Eu acho que também o empate foi merecido, que o Mirassol foi gigante. Principalmente no segundo tempo, quando ele teve o Rodrigo Ferreira expulso com 15 do segundo tempo, tomou o segundo gol do Santos e foi buscar o empate. Então o Mozart fez um time extremamente equilibrado, um time competente, e o De La Torre é agora o artilheiro isolado da competição com 5 gols. Por quê? O Santos com o Rainer fez 1-0, 14 do primeiro tempo, um chute da entrada da área no Rainer, 1-0 para o Santos. Foi a luta e rapidamente, num cruzamento do Rodrigo Ferreira, o De La Torre de carrinho fez 1-1, seu 5º gol na competição, artilheiro isolado da competição, né? Aí o segundo tempo ficou equilibrado, lá e cá e tal. Rodrigo Ferreira foi expulso com 15 minutos. Aí o Santos veio para cima, mas conseguia se defender bem. O Mirassol ia atacar e tal. O jogo caminhava para o 1-1, quando o William Bigode, num cruzamento de cabeça, aos 36 do segundo tempo, faz 2-1. E aí 2-1, jogador a mais e tal,
fatura liquidada, que nada, foi a luta, o Mário Sérgio, centroavante, entrou, e aí numa rebatida mal da defesa do Santos para trás, o Mário Sérgio antecipou o João Paulo e fez 2-2. Para mim, um resultado merecido, um jogo muito bom, um jogo que mostra que o Mirassol tem competência para chegar nas quartas, e o Santos está classificado para as quartas, com todo o respeito, né? O Santos tem 16 pontos, o segundo colocado é Ituano com 4. A Lusa tem 3, o Santo André tem 3. É mais uma ou duas rodadas para o Santos matematicamente estar classificado. Matematicamente não está classificado, mas eu tenho certeza que está classificado e já está nas quartas de finais. Faz 3 anos que ele não se classificava. Então, parabéns ao Carille, deu sorte e certo. Sorte porque ele veio, reformulou o elenco, tudo, acreditou no projeto. E certo porque trouxe os jogadores certos e o time está jogando bola. Ponto. É isso. No caso do Mirassol, tem 10 pontos junto com a Inter de Limeira. A Inter de Limeira tem esse jogo a menos que São Paulo, quando São Paulo estava disputando o título da Supercopa, que vai ser em Brasília, mas está na luta para ser o adversário do Bragantino, de quem quer que seja, está na luta para se classificar para as quartas de final. E fechando os clubes grandes, vamos do Palmeiras ontem. O Palmeiras, o treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, falou uma coisa que eu concordo com ele. O Palmeiras não soube matar o jogo. Criou mais, finalizou mais, embora o Everton fez umas 3 defesas fantásticas. Inclusive no lance que foi o gol do Santo André, que foi 1-1 esse jogo. Mas o Palmeiras teve oportunidade, criou e nada. O Abel fez 3 zagueiros, com o Piquerez como zagueiro pelo lado esquerdo, colocou o Caio Paulista, colocou o Garcia na direita, preservou alguns jogadores. Eu vi gente reclamando no Twitter, é um absurdo, cara. O Palmeiras está classificado. Você tem que testar a variação de jogadas, testar esquema tático, testar jogadores. É a hora, cara. O Palmeiras não tem a menor chance de nos classificar. Lidera o tempo todo. Pô, eu penso assim, respeito, mas o Abel fez o correto. E o Palmeiras teve oportunidade, o Flaco Lopes e tal, enfim. Primeiro tempo 0-0. Começou o segundo tempo, o Flaco Lopes, o Caio Paulista foi chutar no gol. Ele arrancou, ele foi chutar, errou o chute, o Flaco Lopes 1-0. Aí o Palmeiras teve chances e mais chances de matar o jogo. Santo André também foi valente com o Márcio Fernandes, foi digno, tentou encarar o Palmeiras de frente, não dá, mas criou. E aí no finalzinho o Lohan, que tinha acabado de entrar, depois de uma defesa fantástica do Everton, a bola foi para escanteio, na cobrança o Lohan fez 1-1. Resultado fantástico, principalmente para o goleiro Luiz Daniel, que catou muito do Palmeiras. E quando o Palmeiras poderia ampliar o placar e tudo, matar o jogo, ele segurou a onda e o Lohan entrou e empatou. Ponto precioso para o Palmeiras, ou para o Santo André, diante do forte Palmeiras. Quase 11 mil pessoas no estádio. Quase 11 mil pessoas no estádio. Santo André continua na lanterna, na zona do rebaixamento, mas foi um ponto brilhante. E o Palmeiras continua líder, 4 pontos do Água Santa, que é o terceiro, 2 pontos da Ponte. Vai se classificar com tranquilidade. Nada a contestar. Red Bull, que é o líder do grupo do Corinthians, né? O Red Bull Bragantino enfrentou o São Bernardo no sábado, né? O Léo Ortiz de cabeça fez 1-0. Aliás, o Léo Ortiz, o Pedro Caixinha quer, porque quer que ele continue. O Flamengo já falou que vai contratar. E já contratou. Não contratou. Já contratou, não contratou. Tem grana tem o Flamengo. O Red Bull Bragantino quer segurar o Léo Ortiz, mas ele já fez o segundo gol na competição. Ele fez 1-0 de cabeça no início do segundo tempo, e depois o Silvinho cobrando falta. Acho que o goleirão Cleiton ali deu uma vacilada na cobrança de falta do Silvinho. Mas empatou, e por o que fez o primeiro tempo, que foi muito equilibrado, e no segundo tempo, embora o Lucas Evangelista tenha acertado uma bola na trave, o Red Bull Bragantino fez um gol que o VAR viu realmente estava impedido e tal, criou e finalizou mais, mas num contexto com quase 3.400 pessoas, 3.314 em Bragança Paulista, Red Bull e Bragantino empataram. O Red Bull é o líder do seu grupo, do grupo C, com 11 pontos. Inter tem 10, Mirassol 10 e Corinthians 6. Caminha para a classificação. São Bernardo perdeu a segunda colocação, mas tem os 12 pontos do Novo Horizontino. A briga está ali, na teoria, para ser o adversário do São Paulo, embora eles sejam um ponto só atrás do São Paulo. Esse grupo é muito forte mesmo, muito forte. No sábado ainda, em Limeira, a Inter está mostrando para o Botafogo que calma, o Botafogo com o treinador português, calma, esse negócio que o time tá bom, o time tá bem, calma. A Inter foi
tranquila e matou o jogo no primeiro tempo, fez 2-0 em cima do Botafogo, 2.356 pessoas no Limeirão, né? No estádio Major José Levi Sobrinho. O primeiro gol, para mim, é uma falha do goleiro João Carlos, do Botafogo, um cruzamento do lado esquerdo do Zé Mário, ele deu um soco para dentro da área, aí o Lucas Bochecha fez 1-0. Aí depois o Gustavo Bochecha, os dois Bochechas, o Lucas Bochecha fez 1-0 aos 10 e o Gustavo Bochecha fez 2-0 aos 33 num passe do Everton Brito. 4 jogos sem vencer do Botafogo e 3 vitórias seguidas da Inter. O Botafogo caminha numa situação tranquila, sem correr risco de rebaixamento, mas também sem lutar por classificação, o que é sempre triste. E a Inter de Limeira mostrando que tem competência. É uma pena que vai jogar com São Paulo. Pode ganhar de São Paulo? Lógico que pode, no Distrito Federal, lá no Mané Garrincha. Claro que pode. Mas em Limeira as chances serão maiores, né? Enfim, pensou na grana, é 1 milhão livre, é grana pra caramba, né? A gente respeita, mas eu não gosto dessa situação. Bom, Inter de Limeira, segunda colocada no grupo do Corinthians. Bragantino 11, a Inter 10. Tá ali na briga, né? Botafogo, quarto no grupo de São Paulo, tem 8 contra 12 de São Bernardo e Novo Horizontino e 13 de... Acho que para efeito de classificação, a matemática me desmente, mas acho que o Botafogo tá pisando na bola, não vai brigar por classificação. E ainda no domingo de carnaval, lá no Canindé, ao estádio do Água Santa, distrital do Inamar, tá passando por reforma depois do jogo com o Botafogo, que choveu muito mesmo, a situação ficou complicada. Ele começou a jogar em outros lugares até reformar o estádio distrital do Inamar. O Água Santa com facilidade, depois do primeiro tempo que o Tuano marcou jogo duro, jogo fraco tecnicamente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Valber de cabeça, depois de um bate-rebate, ele faz 1-0 aos 14. E aí o jogo fica fácil para o Água Santa. O Keké de calcanhar, num passe do Ronald, de calcanhar na saída do goleiro, fez 2-0. E o Água Santa cumpriu a sua parte. O Ituano está fraquinho. O Juninho fez uma carta, eu entendi, ele aposta no Marcinho, ele está acompanhando o trabalho, acha que o trabalho vai evoluir, e eu respeito. Cara que é trabalhador, cara que é competente, Juninho Paulista, mas é o segundo ano que eu vejo um Ituano brigando para não cair. Então as contratações estão erradas, não sei. Precisa ver um caminho aí, porque o Ituano, mesmo com a derrota, o Ituano hoje estava classificando para as quartas de final. Ele tem 4 pontos contra 3 da Lusa e do Santo André, que está na zona do rebaixamento. Mas uma rodada muda essa situação. É isso que é o preocupante. Mas enfim, ele é o segundo colocado do grupo do Santos. Olha que regulamento horroroso esse do Paulista, né? E o Água Santa, com essa vitória, ele foi a 10, é o terceiro no grupo do Palmeiras. Ele tem 10, a Ponte tem 12, o Palmeiras tem 14. Claro, tá na luta para se classificar. E finalizando a rodada, ontem à noite, o último jogo de ontem, foi o do Novo Horizontino ganhando do Guarani por 2-0. Primeiro tempo, o Novo Horizontino foi melhor o jogo inteiro, mas no primeiro tempo o Guarani criou algumas oportunidades, o Novo Horizontino também, 2.093 pessoas lá em Novo Horizonte. Pá, chegou o segundo tempo, o Eduardo Batista colocou o Rodolfo no lugar do Rômulo, deixou o time mais ofensivo e tal, e rapidamente o Rodolfo entrou no intervalo. Aos 6 ele faz 1-0, depois de cabeça ele faz 2-0 aos 16, matou o jogo. O Rodrigo Leitão comandou o Guarani, o Claudinei Oliveira estava lá nas numeradas, né, no estádio acompanhando o jogo, ele vai assumir o Guarani. E o Guarani, para efeito de classificação, para mim é que nem o Botafogo. Matematicamente dá, claro que dá. Faltam 5 jogos, 15 pontos, óbvio. Mas ele é o quarto lanterna do grupo do Palmeiras, 6 atrás do Água Santa, que é o terceiro. Para mim não vai classificar. Mas precisa tomar cuidado ali para não rebaixar. Assim como o Ituano, ele tem 4 que nem Ituano. Na zona do rebaixamento, Português e Santo André tem 3. Então esses 4 correm muito risco de cair. 2 vão cair. 2 certeza que vão cair. Então, e o Novo Horizontino chegou a 12 pontos, os mesmos 12 do São Bernardo, mas nos critérios ele seria o adversário de São Paulo nas quartas de final. São Paulo 13, Novo Horizontino 12, São Bernardo 12 e Botafogo 8. Esse grupo é forte e a gente pode esperar tudo. Bom, vamos falar então da próxima rodada, que já começa quarta-feira. Estou gravando o vídeo agora, terça-feira de carnaval, dia 13. Amanhã, quarta de cinza, a gente já tem vários jogos, inclusive clássico. Amanhã às 19h30 tem São Paulo e Santos no Murumbis. Lá no Cícero Pompeu de Toledo, o Murumbi, que agora é Murumbis. Né? Às 19 horas da manhã já tem Ituano e Mirassol. O Ituano desesperado na luta contra o rebaixamento e o Mirassol lutando para ir para as quartas de final. 21h30 de amanhã, Bragantino e Ponte.
Bragantino líder do seu grupo, a Ponte vice-líder do grupo dela. Dois times brigando para as quartas de final. 21h35, duelo do Dr. Sócrates, que teria feito 70 anos se fosse vivo. Vai lançar o terceiro uniforme em homenagem ao Sócrates do Botafogo. E o Corinthians também vai fazer prestar suas homenagens. 21h35, duas equipes que são lanterna dos seus grupos, mas que ainda sonham em classificar. Então esse jogo é fundamental importância. Pois na quinta-feira, em Limeira, olha que jogão. Inter de Limeira e Novo Horizontino, duelo pelas quartas de final. Sensacional. 19h30 em Campinas, Guarani e Santo André, duelo contra o rebaixamento. Jogo duro, hein? Contra o rebaixamento. 19h30 de quinta-feira, São Bernardo e Palmeiras. São Bernardo e Palmeiras para classificar para as quartas de final, lá em cima, duelo lá de cima. E às 21h30, a Portuguesa desesperada no Canindé, precisando vencer para quem sabe sair da zona do rebaixamento, contra um Água Santa que precisa vencer para correr atrás ainda da classificação das quartas de final. É o duelo dos opostos. E claro, na sexta-feira eu venho desvendando toda essa rodada, lembrando que o artilheiro isolado da competição agora é o Della Torre do Mirassol com 5 gols, certo? Aí você tem a turma dos 4 gols, o Rafael Veiga, o Juninho da Inter de Limeira, né? Enfim, você tem a turma aí, mas por enquanto o artilheiro é o Della Torre com 5 gols. É isso aí, forte abraço a todos, até sexta-feira.